Deus na terra, na sua vida, na minha vida, o profético do Senhor sobre a nossa casa. Neste programa nós vamos falar de um tempo novo de conquista. E o tema da mensagem de hoje é fazer diferente. Como é difícil mudar os nossos hábitos, como é difícil recomeçar, como é difícil acreditar que novas possibilidades estarão à nossa frente. E é sobre isso que eu quero ministrar o seu coração. Antes de começarmos, eu quero te deixar uma frase que diz assim: se não houver luta, não há progresso. Essa frase, ela fala muito de uma verdade dos nossos dias. Entendemos no nosso espírito que as vitórias são grandes coisas, porém, nós vamos aprender que grandes lições nós obtemos nas lutas, nas guerras, nas adversidades e não nas vitórias. Nas vitórias nós celebramos, mas nas lutas nós aprendemos. E esta passagem é para você, que é um ministro de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher e um homem usado no chamado para o reino de Deus, que talvez hoje esteja vivendo dias difíceis, dias penosos, dias de descrédito, mas esta palavra vai fazer com que você tome uma posição e faça diferente a partir de agora. Então, com isso, eu quero que você abra a palavra de Deus em Josué, capítulo 7, e eu vou ler alguns versículos com vocês, versículo 1, 5 e 7 no início. Diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebare, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 7. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Até aqui por enquanto. O Senhor mostra claro nesta passagem, nesses versículos, que havia ali uma sentença de maldição. Havia ali um cenário onde Josué não fazia ideia que um dos seus líderes tinham desobedecido a ordem do Senhor, tinha tomado ali os bens daquela terra que eles tinham conquistado e tinham guardado aquelas coisas, e ali se tornou como algo maldito, trouxe maldição à terra, trouxe maldição sobre o povo de Israel. E o que aconteceu? Josué batalhou, ele foi batalhar, eu quero que você entenda isso. Ele foi batalhar contra Ai, debaixo de uma palavra profética de Deus, de uma promessa de que Josué não seria ali vencido, que Israel sempre estaria ali em vitória. Porém, nesses dois versículos que nós lemos no final, diz que Israel perdeu, muitos homens morreram, e ali Josué começou a lamentar diante de Deus: por que esta vergonha, por que esta derrota, por que essas assolações estavam vindo sobre Israel, se Deus tinha prometido algo tão tremendo de vitória. Lá no versículo 10, eu quero ler com você: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? Versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até tirareis o anátema do meio de vós. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes,
toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Aqui nós vemos o desenrolar desta história. Nós vemos um homem que estava diante de Deus, ali batalhando e ali pedindo para Deus a sua promessa e perguntando para o Senhor por que toda a tragédia sobre Israel. E nós vemos um Deus dizendo a ele: tira do anátema, santifica o povo. E nós vemos no último versículo do capítulo 8 que Deus novamente instituiu ali a promessa sobre aquele povo e sobre aquele líder. O que eu quero ministrar sobre a sua vida aqui? Que aprendemos mais com os nossos fracassos do que com os nossos sucessos. Não desista daquilo que você está fazendo. Não desista das promessas que Deus colocou sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Não desista. Não é porque hoje os dias maus estão se estabelecendo, dias difíceis ou um cenário muito difícil como Josué estava vivendo. O que nós podemos observar é que quando o Senhor promete, Ele cumpre. E quando o Senhor ali não está edificando e colocando as suas promessas, nós temos que buscar ao Senhor, porque alguma coisa o Senhor quer falar conosco e nos ensinar. Josué aprendeu com o seu fracasso, aprendeu com a derrota naquela luta, mas ele também se levantou em fé e tomou posse da sua promessa. As lições, elas sempre vêm nas lutas, não nas vitórias. Vitórias celebramos, mas as lições aprendemos dia a dia com as nossas lutas, com os nossos fracassos. Nossa maior glória não está em fracassar, mas em levantar em todas as vezes que fracassamos. Esta é uma verdade. Nossa maior glória não está em nunca fracassar. Nós nunca podemos dizer que uma pessoa vitoriosa nunca fracassou. Muito pelo contrário, até chegar à sua vitória, ela errou muitas vezes, fracassou, teve derrotas como Josué, mas ele se levantou e tomou posse todas as vezes que tinha fracassado. Fracasso nunca é uma pessoa, lembre-se disso. Fracasso é simplesmente um acontecimento e esse acontecimento pode mudar. Então eu quero ministrar no seu coração hoje. Esse cenário pode mudar na sua vida. Não é porque você está vivendo isso que é o que você vai viver para sempre. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para sua casa. Deus tem promessa para os seus filhos. Deus tem promessa para o seu legado e para a sua geração. Sua condição hoje não é a sua conclusão. Então, se levante para uma vitória nova em sua vida, em seu ministério. Se você hoje tem vivido um fracasso, lembre-se, é somente o acontecimento, porque o novo de Deus vem sobre a sua vida e as promessas de Deus, Ele nunca falha, Ele cumpre até o fim. Em nome de Jesus eu te abençoo.